Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a vida da sua família, da sua casa, de toda a sua parentela, que esse nosso bondoso e generoso e poderoso Deus seja conosco nesse instante. Nós estamos iniciando mais um culto, onde nós temos a certeza de que o culto que nós viemos para adorar, celebrar, cultuar e servir a esse Deus que é justo, a esse Deus que é tremendo, a esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que perdoa pecados, esse Deus que faz com que eu e você tenhamos principalmente a liberdade de adorá-lo, a liberdade de exaltar e de invocar a presença desse nosso bendito e poderoso Deus. Sendo assim, eu convido você a fechar os seus olhos nesse instante e tenhamos um momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, Deus, te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido, porque é o Senhor que tem nos ajudado, porque é o Senhor que tem estendido a sua forte mão sobre nós e por isso nós estamos vivos e estamos aqui para te adorar e para te exaltar. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, porque nós reconhecemos que somos, ó Deus, miseráveis pecadores, ó Senhor, mas Tu, ó Pai, em nome de Jesus é quem pode nos perdoar, aliviar, ó Deus, dos nossos corações o sentimento de culpa, o sentimento, ó Deus, de falta de perdão, ou seja lá qual for o pecado cometido por mim ou pelos meus irmãos, mas o importante, ó Deus, é que nesse instante nós nos arrependemos. Deus, nesse instante nós temos os nossos corações contritos, ó Deus, na certeza de que o Senhor pode nos perdoar. E assim, arrependido, nós estamos e pedimos, Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito bom ser perdoado por Deus. É muito bom sentir o afago do Senhor, o seu cuidado. E dando então continuidade a esse nosso culto tão maravilhoso, onde você e eu, nós somos convidados a adorar, onde você e eu, nós somos convidados a nos redimir diante desse Deus, esse Deus que pode falar no meu coração, esse Deus que pode falar também no seu coração, meu irmão e minha irmã. E sendo assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, a partir do capítulo... Aliás, nós vamos ler Josué, capítulo 6, a partir do verso 12, que diz assim a palavra de Deus. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será denátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18, meus irmãos e minhas irmãs. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o ter desfeito tal, não tomais dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel e o perturbais. Contudo, toda a prata e ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão, e o povo subiu à cidade,
cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomando a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homem, mulher, menino, velho, bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com todo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é muito importante nós termos a consciência de que esse texto ele nos faz pensar, nos faz realmente refletir sobre os aspectos bíblicos do conceito de entender que Josué ele conta ali justamente a história, uma história de como os israelitas eles invadiram a terra de Canaã e passaram então a morar, justamente isso, a morar nessa terra, morar em Canaã, morar nela e ali fazer então o seu habitat, fazer ali a sua terra. A conquista de Canaã, ela foi comandada por Josué, que ficou no lugar de Moisés, como nós já sabemos disso, e como guia do povo de Deus. Então, o tema desta noite, desta mensagem, para edificar as nossas vidas, é justamente Jericó é tomada e consagrada. Essa é a mensagem dessa noite. Pela fé, pela fé, ruíram as muralhas. Talvez na sua Bíblia tenha essa observação aí em cima no subtítulo, mas, meus irmãos, o que é legal, o que é interessante, o que impulsiona a nossa vida, a nossa fé, que nos dá uma clareza é saber que esses homens, eles foram obedientes. É saber que esses homens eles foram tementes a Deus, é saber que eles estavam na disposição do agir de Deus na vida deles através então de Josué ali que estava comandando. Aí entra então uma pergunta: de quem era a fé? Até certo ponto, a fé ela foi do povo que marchou então ao redor da muralha, né? E foram dia após dia, com plena certeza de que Deus ali então daria em conquista a terra que era prometida a eles. Deus ele não falharia com o povo. Mas Josué e Caleb, eles estavam profundamente, ouçam bem, eles estavam profundamente convencidos daquela situação e daquela, como que eu posso dizer, daquele maravilhoso lugar, daquele maravilhoso habitat onde Deus iria colocá-los. Então eles estavam também maravilhados com o resultado final, porque concretizaria então o agir, a ação, a intervenção e o cuidado de Deus naquela situação, não é verdade? A ação dos invasores, os israelitas, deve ser parecido, incompreensível, até mesmo absurda. Vocês entenderam? Parece algo estranho falarmos sobre isso, sobre a ação dos invasores israelitas, que parece ter parecido incompreensível e até mesmo absurda para os moradores daquela cidade. O que esse povo fraco está fazendo, não é? Eles rodeavam e eles cantavam e ali eles tocavam os instrumentos. Será que o povo que morava naquela cidade pensava? O que será, né? Que passava na cabeça deles? Esse povo deve estar ficando maluco. Como que eles querem conquistar ou o que eles estão fazendo com essas ações? Mas o povo de Deus, eles estavam sendo treinados, essa é a palavra. O povo de Deus estava sendo treinado, e não foi só uma vez, foi constantes, né? Foi diariamente na paciência, na obediência e na humildade, da espera, da conquista daquilo que Deus havia prometido para a vida daqueles homens e daquelas pessoas que ali estavam com eles. Então, meus amados irmãos, e mediante a obediência, mediante a humildade, mediante a paciência, o que fica para nós, na verdade, é deixar que Deus execute também todas as coisas por nós. Todas as coisas.
o Senhor é capaz de atribuir e de executar por nós. Muitas fortalezas do inimigo que agora parecem obstinadas cairão, bastando que a inflexibilidade minha e sua seja deixada de lado. Sabe o que isso quer dizer? Que nós não podemos ser aqueles de dura serviço, mas ao contrário, é se servir, é se render, é se prostrar, é se colocar de joelhos diante daquele que tem a capacidade de nos guiar, de nos dar a vitória, de nos dar o lugar que é nosso de direito. Saber que sermos então aquelas pessoas, aquele homem e aquela mulher que se prostra diante de Deus e que deixa Ele fazer, e que deixa Ele agir então nas nossas vidas. Quando eu e você nós nos ajoelhamos, quando eu e você nós nos prostramos diante desse Deus, Ele é aquele que livra, Ele é aquele que capacita, Ele é aquele que faz 1.000.000 de coisas a mais do que aquilo que eu e você um dia pensávamos. Deus, ele faz, ele livrou o povo, ele guiou o povo, e nessa ocasião, o povo, com as ações de paciência, humildade, e ali na constância diariamente de fazer aquilo que era para ser feito através da instrução de Josué, meus irmãos, eles tiveram então uma grande conquista, porque como nós lemos aqui no texto de Josué, no capítulo 6, as muralhas ruíram, ou seja, aquilo que impedia com que eles entrassem foi derrubado, a muralha caiu. Então, deixe Deus executar na sua vida, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? As muralhas cairão, as dificuldades cairão, aquilo que parece impossível cairá também. Seja o que for que esteja impedindo o agir de Deus na sua vida, não é o bastante para que Deus não possa derrubar em nome de Jesus. Queridos, as armas que lutamos não são humanas e não devem ser. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Tem que ser poderosa em Deus verdadeiramente para destruir as fortalezas. Aquilo que impede a ação, o agir e a promessa e a presença e o presente de Deus para as nossas vidas. É Deus agindo, é Deus fazendo, é Deus trabalhando quando eu e você permitimos. Aquele povo que foi guiado por Josué, eles tinham uma grande barreira na frente deles, mas eles foram obedientes, pacientes e humildes para entender a intervenção, a ação, o cuidado, o preparo de Deus para a vida deles. Deus não nos dá nada antes e Deus não nos dá nada depois, mas Ele nos dá no tempo certo, na hora certa, na medida certa. A destruição total da cidade e do seu povo estava de acordo com a prática daquela época, queridos irmãos. Sem dúvida, a cidade poderia ter sido uma fonte fértil, não é verdade? De contaminação pecaminosa. Por isso que eles não poderiam então ter contato e serem, porque talvez seriam influenciados. E Deus ali interviu na vida deles, assim como Ele pode intervir na minha vida e na sua vida também. Ainda assim, a sua sorte foi terrível para então aquele povo. Verifiquemos que Deus, Ele pode elevar os ideais humanos por processos muito lentos e também demorados. Amados, o tempo de Deus nas nossas vidas é inerente do que você e eu achamos ou pensamos. O tempo de Deus, ele é justamente para nos preparar. Se nós conseguirmos ser pacientes e zelosos e termos fé suficiente para conseguirmos esperar em Deus e trabalhar no plano de Deus, queridos, as nossas vidas elas serão contempladas pelo cuidado e pelo amparo de Deus. O que você não consegue fazer, o que você não consegue superar, o que você não consegue realizar, Deus ele é capaz de lhe preparar.
Deus, ele é capaz de lhe dar forças. Deus, ele é capaz de fazer o impossível para você, por você. Sabe por quê? Quando nós depositamos aquilo que nós temos de melhor nas mãos e no cuidado de Deus, Ele cuida. Ele cuida com zelo. E quando eu e você somos zelosos também com as coisas de Deus, a recompensa vem. Assim como foi para aquele povo. Aquilo que impedia, o Senhor dos Exércitos derrubou. Aquilo que fazia parecer impossível, aquilo que os que estavam lá dentro, aquele povo que estava lá dentro, pensava: o que esse povo está fazendo? O que essas pessoas estão fazendo? Elas devem ter ficado, não é possível, malucas, piradas, doidas. Por que elas estão rodeando e rodeando? Mas chegou um dia em que Josué disse: gritai, porque essa terra é nossa. Então, meu irmão e minha irmã, a vitória é sua. Meu irmão e minha irmã, o que Deus tem para você, ninguém vai tirar. Nenhum empecilho, nem a depressão não vai tirar, a tristeza não vai tirar, o tempo não vai tirar, os seus inimigos não vão tirar. Creia que somente com a ação e a execução da sua fé e o tempo de Deus, as coisas acontecerão naturalmente. Creia, tenha fé, tenha certeza do amparo, do cuidado de Deus para com a sua vida. E o que é interessante nessa história, ela relata no Antigo Testamento e serve para nos orientar, serve para nos instruir, justamente para demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Deus tem promessas para você, amém? Então creia que Ele vai fazer, creia que Ele vai cumprir. E que nesse período de dificuldades que nós estamos vivendo, creia, Deus vai fazer o melhor dele. Não antes e nem depois, mas no tempo certo, na hora oportuna, que Deus assim quiser fazer. Amém? Feche os seus olhos, vamos ter um breve momento de oração, entregando essa nossa breve reflexão ao Senhor. Pai amado, obrigado pela sua fala aos nossos corações. Obrigado pela sua palavra ministrada, porque nós somos homens e mulheres que dependemos exclusivamente de Ti, Pai. Tenha misericórdia, perdoe as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus amado, que o Senhor amplie os nossos horizontes e que tenhamos, ó Senhor Deus, uma visão no qual é a visão do reino, é a visão que vem dos céus, é uma visão, ó Deus, de que nada e ninguém pode impedir a sua ação, nada e ninguém, nenhum tipo de circunstâncias pode impedir a realização das suas promessas sobre as nossas vidas. O que o Senhor tem para nós é maior e é melhor do que nós pensamos. Então, Deus, eis-nos aqui, para que o Senhor cumpra conforme o seu querer, no seu tempo, na sua vontade. Ah, Deus, perdoe a nossa impaciência, perdoe, ó Deus amado, a nossa incredulidade muitas vezes. Perdoe porque muitas vezes nós queremos intervir, agir e fazer da nossa maneira, impedindo as suas promessas de se realizarem nas nossas vidas. Mas assim como foi, como o povo onde Josué liderava, coordenava, que o seu Espírito Santo possa nos coordenar, que o seu Espírito Santo possa nos liderar, ó Deus, e que tenhamos a vitória certa e garantida nas nossas mãos, onde as muralhas cairão, onde aquilo que o inimigo tem levantado contra as nossas vidas ruirão, onde aquilo que tem parecido impossível para nós, o Senhor nos dará, porque nós cremos num Deus onde nós temos paciência, humildade, perseverança e sabemos então descansar e esperar no tempo certo. Deus, assim eu peço, assim eu clamo, ajude a sua igreja, ajude o seu povo, que possamos passar, ó Deus, por essa situação e ter a glória em nome de Jesus e termos a vitória certa e garantida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus. Amém, Jesus. Queridos, que esse Deus possa te amparar e cuidar da sua família, cuidar de você e que a sua fé cada vez mais possa ser ampliada, que a sua fé possa cada vez mais ser direcionada, que a sua fé cada vez mais possa estar ligada com o Pai, ligada com o Criador. Assim eu desejo e oro pela sua vida e creia, o cuidado de Deus está sobre você, em nome de Jesus. Receba a bênção, meu irmão, receba a bênção, minha irmã.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. Amém. Que assim seja, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.